Pronto, sigamos a receita do Senhor. Batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Ninguém ficará com fome. Quem sabe a gente podia começar refletindo um pouquinho sobre o próprio conceito, ou quem sabe a imagem que nós temos de espiritualidade. Pensa que de um modo genérico, espiritualidade sugere de que espírito nós somos. O que é que nos inspira, como diz a Bíblia, como ar, como água, como fogo. São os três símbolos do Espírito. Ou seja, aquilo que mantém basicamente a nossa vida. Inspiramos o ar. Isto se faz interior a nós e pode ser uma boa imagem para a espiritualidade como aquilo que nos inspira. Mas também o vento nos empurra. Então, a imagem do que nos impele na vida. De tal forma que não há apenas espiritualidade cristã, nem religiosa, e nem mesmo positiva. Tanto há espiritualidade positiva como negativa. Ou seja, os nossos valores de vida podem ser valores que nos relacionam com Deus vivo e podem ser valores que nos entregam aos ídolos. De modo que, quando se trata de espiritualidade, eu penso que se trata dos valores profundos nos quais se assenta a nossa vida. Aquilo que para nós realmente vale a pena, por isso, viver e morrer. Os valores de fundo. Em outras palavras, trata-se daquilo em que penduramos toda a nossa vida. E é a nossa guia principal. De tal forma que espiritualidade é o nosso Deus internalizado em nós. Porque mesmo que a pessoa diga que não crê em Deus, na verdade ela tem valores que funcionam como Deus. Ou seja, aqueles valores nos quais a vida está pendurada ou assentada. Ou seja, equivale à divindade que adoramos e à qual nos entregamos. Talvez a gente pudesse dizer que o que forma a nossa espiritualidade é algo como... são, digamos assim, coisas de várias procedências que formam como um feixe, o núcleo interior. E eu ousaria dizer que esse núcleo interior, essas motivações profundas que nos fazem viver e morrer, elas, quem sabe, esse núcleo enlaça o nosso continente submerso já, o nosso inconsciente já entra para formar o que chamamos de espiritualidade. Porque não é uma questão de conceito. Tem gente que tem uma espiritualidade profunda, mas nem sabe dizer isso. Não é questão de conceito sobre o qual refletamos. É uma questão de experiência profunda, da qual às vezes a pessoa nem consegue falar. Então já começa no nosso inconsciente, nosso continente submerso. Depois vem as marcas da nossa formação, desde a infância mais remota. Aí já vão se formando os nossos valores. Porque aí se imprimem profundamente em nosso psiquismo, como a gente sabe, para o resto da vida. As influências e os apelos que nos vêm
das relações sociais, das relações políticas, das estruturas coletivas, da cultura na qual nós estamos imersos e imersas, os condicionamentos objetivos da sociedade, aquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento os espíritos dos ares, principados, autoridades, etc. Isso é a forma mítica de falar do que nos domina. Aquilo que hoje chamamos de estrutura social, dizia Marx, e inconsciente, dizia Freud. Ou seja, esse feixe de tudo isso, penso que é o que vai constituir a nossa espiritualidade. Aquilo que marca indelevelmente a nossa consciência e vai orientar a nossa vida toda. Missão. Às vezes, quando eu penso em missão, imagino que na nossa própria linguagem há uma certa confusão. Às vezes, ao escutar falar disso, parece que missão é a tarefa da igreja. Eu discuti bastante com o relator da nossa secção na Conferência de 98, quando eu estava participando da assessoria, na secção de evangelização, para que a gente não usasse a expressão evangelismo e missão, como se fossem duas coisas que a igreja tem que fazer. E ele dizia, não, mas o próprio arcebispo, naquele tempo era o arcebispo Jorge Kerr, o próprio arcebispo usa muito essa linguagem. Eu digo só que essa linguagem pedagogicamente não é boa, porque parece que a igreja tem duas tarefas, evangelismo e missão. Prefiro pensar assim, a missão é o ato de Deus, ou seja, é um aspecto objetivo. Deus nos envia. Isso é a missão. Subjetivamente, é nós nos sentirmos pessoas enviadas. Me parece que este seria o conteúdo da palavra missão, teologicamente. Deus nos envia o seu ato, e depois vem a consciência nossa de ser pessoas enviadas. Enviadas para quê? Para a única tarefa que a igreja tem, evangelizar. Eu acho engraçado quando às vezes essas igrejas concentradas somente em falar de Jesus, alguém lamenta e diz, essa igreja só evangeliza, não faz nada. Né? Aí a noção de evangelização está muito complicada. Evangelização é falar de Jesus. Na verdade, o evangelho não é. Ou seja, então eu gosto de dizer, não, a única tarefa da igreja é evangelizar. Tudo depende de qual é o conceito de evangelização que temos. E no Novo Testamento, já a partir dos evangelhos, evangelizar é anunciar o reino de Deus por gestos que já inauguram o reino de Deus e por palavras que explicitam o acontecimento do reino de Deus. Ou seja, evangelizar não é falar de Jesus, em primeiro lugar. Evangelizar é fazer os gestos de Jesus. E como dizia São Francisco, falar quando é preciso. De modo que evangelização é a tarefa da igreja ao se sentir enviada para a missão de Deus. E, finalmente, o serviço. Vou trazer esse fala, evangelização e serviço. Acho, pelo menos, impreciso, do ponto de vista, como categoria, a gente usar como categoria teológica. O serviço é um método. A tarefa é a evangelização. Anunciar o reino de Deus por gestos e palavras. Através do serviço. O serviço não é uma tarefa da igreja, o serviço é um método em tudo que a igreja faz. Na liturgia, no ensino e no que chamamos de diaconia social e política. Consequentemente, o serviço tem tudo a ver com o que chamamos de espiritualidade. O método tem tudo a ver com a nossa atitude profunda
espiritual. Aliás, acho muito inadequado quando a gente diz assim: agora vamos fazer o nosso momento de espiritualidade. Me parece uma linguagem muito ruim. Nós podemos ter momentos de oração, mas espiritualidade é um permanente da nossa vida. E a linguagem não é inocente. A linguagem traduz algumas coisinhas que ainda estão lá dentro de nós. Não é por inocência que usamos as palavras, de maneira neutra. Então eu sugeriria, e eu me policio muito para isso, para a gente não usar essa linguagem. Momentos de espiritualidade. E os outros momentos são de quê? De materialidade, de carnalidade. Não, tudo tem que ser espiritual na vida da gente. Até as nossas brigas têm que ser espirituais para a gente poder se converter depois e se perdoar. Então, primeiro eu queria colocar isso como para a gente poder se entender na conversa. Depois queria partir de Jesus. Né? Jesus é o princípio, quando pensamos em ser pessoas enviadas por Deus, quer dizer missão, para fazer a sua própria tarefa. Como ele diz lá a Moisés, né? Eu mesmo estou descendo, você então vai. Ou seja, Moisés é a encarnação do Deus que se sente vocacionado pelo povo. Estou lembrando o Êxodo 3. Então, Jesus é o princípio da nossa missão. Devemos nos sentir enviados e enviadas como Jesus. Mas o princípio não é só porque ele começou, o princípio é porque ele é o fundamento de tudo isso que vamos fazer e viver. Mas se ele é o fundamento, ele tem que ser o nosso modelo. Por isso é bom dar uma olhadinha rápida no Evangelho e perceber como é que Jesus aparece. Para nós é muito natural dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas isso não é histórico. Isto é a profundidade mais radical de Jesus. Mas historicamente Jesus foi profeta. A gente não pode esquecer isso. Então a gente diz, ele é Filho de Deus, e então transforma Jesus numa categoria religiosa, como dizia um cantor italiano, ateu, mas muito apaixonado por Jesus, lia muitos evangelhos, fez um disco em que ele dizia: os cristãos julgaram muito difícil imitar Jesus. Então disseram que ele é Deus, porque um Deus não se imita, um Deus se cultua. E o disco que tinha o tempo todo do estribilho Laudate Domino, ele não diz, não digamos mais Laudate Domino, digamos Laudate Omnem, porque ele é homem, nosso irmão, e assim vamos poder imitar. Vocês veem que ele confessa a fé, mas só que ele rompe com uma cultura que para ele era uma cultura que negava aquilo que a gente deve ser com Jesus. Então Jesus é nosso modelo. E nós o encontramos no Evangelho como profeta, aquele que instaura o reino pelos seus gestos e palavras, e é identificado na linha de Moisés, de Jeremias, de Isaías, ou algum dos profetas, Elias, como se diz na própria conversa de Jesus com os discípulos. Para ele era evidente, não só era reconhecido assim, mas para ele era evidente que ele era o profeta decisivo para o reinado, para a instauração do reinado de Deus. Por isso a morte dele deve ter sido uma coisa muito trágica do ponto de vista pessoal. Nada acontece, e ele talvez esperasse que Deus interviesse em seu favor para manifestar que ele estava no caminho da verdade. Aquele sentimento do salmo, né, colocado na boca de Jesus, deve ter sido realmente muita propriedade pelos discípulos, se é que Jesus mesmo não recitou o salmo, porque traduz bem essa consciência, porque finalmente tu me abandonas. Né? Mas em seguida de Lucas, nas tuas mãos entrega a minha vida. Então, ele se sente na continuidade com a corrente profética. Mas a corrente profética, na verdade, o que é? É porta-voz das categorias marginalizadas.
tomam partido de Deus. Quando se falava aqui da igreja, na sua relação com os pobres, e a igreja nascendo a partir dos pobres, a profecia toma o partido de Deus, o qual toma o partido de quem está excluído dos sistemas de convivência da sociedade dominante. E por isso o profetismo confronta continuamente o poder, em nome dos valores que chamaríamos hoje populares, em nome da defesa da vida, camponeses, sem terra, migrantes, mulheres, particularmente viúvas e órfãos. Após o exílio em Babilônia, o profetismo toma uma atitude nova em relação ao tempo anterior, em que o confronto era com o rei. Agora o profetismo começa a, digamos assim, estimular e fomentar no povo uma atitude de resistência ao que querem fazer na volta do exílio. A elite pretende restaurar a monarquia de um lado, ou fazer com que tome a dianteira e a liderança a aristocracia do tempo. E a gente encontra, por exemplo, em textos como de Isaías, uma outra proposta, que é fomentar entre o povo a restauração da sua memória antiga, dos valores tribais, os valores da solidariedade entre as aldeias, de modo que o símbolo do pós-exílio, no profetismo, ao menos numa corrente dele, porque há um conflito também entre os profetas. Há profetas que insistem em que não há esperança nem no trono e nem no templo. A esperança está na casa. O projeto do país deve ser a articulação das casas. Em outras palavras, aquilo que a gente chama hoje articulação da sociedade civil. A gente vê claramente isso, com outra linguagem, evidentemente, na profecia pós-exílio. Isso tem tudo a ver com a espiritualidade dos pobres. E a espiritualidade dos pobres tem tudo a ver com o poder popular. No século VII a.C., o profeta Sofonias já dizia que só vai haver paz no país se o país estiver na mão de um povo humilde e pobre. Quando no seu seio, quer dizer, no seu centro, o país estiver na mão dessa gente. E os discípulos do profeta Zacarias, no século IV, mais ou menos, fazem aquela imagem bonita do rei agora montado no jumentinho, que é a montaria do povo, e destruindo todo o aparelho militar, todo o aparelho de guerra. E nos livros de Jeremias, Isaías e até Ezequiel, que é muito ligado ao templo, vai se construindo a imagem de Davi. Mas Davi não o monarca de Jerusalém, mas Davi o pastor de Belém, próximo do mundo das aldeias tribais. Ou seja, uma imagem que personifica o poder popular e não a restauração da monarquia. E essa linha de inspiração vai fermentando no povo. A gente podia chamar isso sinteticamente o projeto da casa. E daí surge uma literatura na Bíblia que é bastante abundante e que está muito ligada às mulheres, não por acaso, né? Porque as mulheres estavam identificadas grandemente com a casa. E é curioso que no livro de Ruth, por exemplo, que é uma novela, no momento final, o filho de Ruth, Obed, ou então Ebed, quer dizer o servo, é o avô de Davi, né? O avô de Davi é identificado com o nome de o servo. Exatamente está ligado a esse projeto.
E várias novelas e textos estão ligados aí. Por exemplo, Esther, Ruth, Judite, Deuterocanônico, o Cantar dos Cantares, que é um poema, mas na verdade é um poema profético, porque coloca a mulher numa outra dimensão. A mulher é a grande protagonista desse projeto. Ou então constrói figuras como a mulher dos Provérbios, no capítulo 31, ela que assume a direção da casa. Ou então a figura como Susana, está no livro de Daniel, ou a heroína, mãe dos filhos dos Macabeus, no segundo capítulo, no segundo livro de Macabeus, do Deuterocanônico. Ou seja, cultivava-se um movimento de espiritualidade de caráter intensamente político, o qual ficou conhecido como o movimento dos pobres do Senhor, pobres de Yahvé, os pobres do Senhor, que não tiravam os olhos do futuro, que mantinham a esperança do futuro, apesar de toda a dificuldade vivida na vida, no cotidiano. Camponeses, pescadores, estrangeiros residentes, mulheres, crianças, gente pobre e enferma, gente excluída. Essas categorias aparecem justamente nos 2 primeiros capítulos de Lucas. São aquelas pessoas e categorias que estão em torno de Jesus e percebem que uma luz nova começa a brilhar e aviva-se a esperança que está, sobretudo, codificada no hino da Virgem Maria. Então, esse Jesus profeta, na continuidade dessa profecia, que após o exílio se torna uma profecia mais coletiva, como que derramada, daí uma literatura tão abundante e muito ligada às mulheres e às casas. Depois o profeta Joel, vai dizer aquela imagem do profeta Joel, do Espírito se derramando sobre o povo todo, velhos e jovens, etc. Tem a ver com isso. Então, Jesus, que vem na continuidade dessa corrente profética, pode perfeitamente ser identificado com a linguagem que nós hoje usamos muito. Ele é o profeta da diaconia sociopolítica, mas não só dessa diaconia sociopolítica, mas também da diaconia interpessoal, de estar com as pessoas restauradas, etc. De qualquer forma, Jesus vem identificado com essas categorias. A simbologia do Evangelho, é claro, vem da Galileia. E aí Natanael vai dizer, mas de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Ou seja, também no povo há um condicionamento ideológico de que das margens não surge nada que preste. E Jesus vai dando os sinais e as palavras do profeta a serviço da instauração do reino de Deus. E não é por acaso que, quando a gente lê os evangelhos, o símbolo mobilizador do trabalho de Jesus é a casa. Jesus tem muita relação com a multidão, mas a multidão por si mesma ainda não está no projeto do reino de Deus. A multidão tem que fazer um passo e sair do mar. Acho que já observaram no Evangelho de Marcos como Jesus se encontra frequentemente com a multidão na praia, no mar. O mar é o símbolo do sistema que nos envolve a todos, faz com que a gente fique submersa numa massa indiferenciada, com o perigo da morte. E é preciso então emergir do mar, tomar uma decisão e entrar para constituir a casa de Jesus. Esse é o projeto pós-exílio. Jesus assume com tanta profundidade essa tarefa que o Evangelho vai dizer que esse é o seu próprio ser. Não é só o que ele faz. Ele é enviado de Deus. Essa é a sua essência. Ele é a ponte. Aí o Evangelho de São João vai aprofundar isso. A carta aos Hebreus vai aprofundar esplendidamente isso. Ele não tem outra definição. O seu ser, a sua vida, se identifica como envio. É muito simbólica na cura do cego, que o cego vai ter que se lavar em Siloé. Aí diz o texto que quer dizer o enviado. É nesse enviado
Só para dizer como o Evangelho tem forte essa conclusão. Do jeito como ele exerce o seu serviço ao reino, na verdade, o seu ser já é ser enviado. Não é uma tarefa acrescentada, agregada a outra coisa. Ele se define por isso. E a gente vê nessa diaconia profética de Jesus os 3 níveis da realidade da vida. Jesus se relaciona com as pessoas provocando nova convivência amorosa. O nível é exatamente elementar das relações interpessoais, que a gente chamaria a comunhão, a koinonia. Mas ele vai adiante. Não basta que estejamos na nossa comunidade. É preciso a solidariedade com quem necessita, fora do nosso ambiente. A solidariedade. A misericórdia, no sentido literal da palavra. O coração movido pela miséria da outra pessoa. A compaixão. Assumir a paixão pela qual está passando a outra pessoa. Que é uma das palavras mais famosas da Bíblia hebraica, Hesed. Hesed, que a gente traduz como compaixão, mas como na linguagem isso já está tão gasto, talvez melhor fosse falar de solidariedade, tornar-se único, sólido com as outras pessoas. E finalmente a outra dimensão, que é a dimensão da justiça. Né? Comunhão, solidariedade com quem não está no grupo e justiça, que hoje dizemos é a dimensão estrutural. Ou seja, agir segundo o propósito de Deus no nível mais básico que chamamos das estruturas. E a Bíblia coloca isso muito ligado à idolatria. A idolatria é a ideologia para manter a sociedade da injustiça e da opressão. Hoje a gente, na linguagem da teologia, diz Jesus é sacerdote, profeta e pastor. Devíamos ter cuidado com isso, porque o título de pastor e de sacerdote são títulos derivados. Na verdade, Jesus, antes de tudo, é profeta. E na medida que exerce o seu profetismo, se vai dizer, é Ele a nossa guia, é Ele que nos conduz. É por aí que vamos. Aí Ele é o nosso rei, é o nosso pastor. E como Ele se oferece totalmente a serviço do povo, Ele é o verdadeiro sacerdote, mesmo sendo leigo. De modo que os títulos teológicos, sacerdote e pastor, eu diria na ordem pastor e sacerdote. Antigamente a gente dizia mais rei está acabando, então é melhor dizer pastor, que função mais interessante. E colocar antes profeta. Profeta, pastor e sacerdote. Agora eu queria fazer uma consideração sobre a espiritualidade que está aí na praxis, entendendo praxis como gesto e palavra, né? Então, o discipulado de Jesus não equivale necessariamente a ser alguém religioso, em sentimentos ou mentalidade, e menos ainda em comportamentos, observâncias e formas. Sem dúvida, Jesus deve ter sido uma pessoa religiosa, no âmbito da religião do seu povo, frequentador do templo e das práticas judaicas. É, porém, significativo que o Evangelho não chame a atenção para isso. A religião, na caminhada de Jesus nos Evangelhos, aparece apenas como moldura para que ele cumpra os atos de sua missão e fale a respeito dela. O que ressalta, por outro lado, o Evangelho, é a espiritualidade de Jesus, não a religiosidade de Jesus. Ou seja, a profunda unidade com o Pai.
a espiritualidade que a gente podia chamar filial. Essa espiritualidade filial é o que é ressaltado no Evangelho. Ou seja, o sentimento de inseparabilidade em relação a Deus. A absoluta dependência, sem a ilusão de tomar autonomia em relação a Deus. Porque essa é um pouco a nossa tentação. A gente acha que pode ser, em alguns momentos, pelo menos, sem Deus. Fazendo o nosso. Para Jesus isso é impossível. Ele era inseparável. A sua união era íntima e profunda, a ponto de chamar Deus de papai. E penso que é por aí que passa o que chamamos a consciência da sua divindade. Porque às vezes a gente imagina assim, Jesus tinha consciência da sua divindade, quer dizer, ele sabia, ele achava que era Deus. Como é que um homem pode achar que é Deus? Acaba a sua humanidade. Se a gente quer ficar no marco da encarnação, me parece que é por aqui. Consciência da divindade em Jesus é essa consciência profunda da inseparabilidade de Deus. Ele não tem raízes a não ser em Deus. E ele não se ilude quanto a isso. Absolutamente inseparável. E essa espiritualidade que o faz assumir como própria a obra de Deus, de restauração da criação. Temos essa simbologia em vários textos do Evangelho. Jesus é restaurador da criação. Depois isso vai ser meditado nas epístolas. E restaurador da vida humana. No texto do Servo de Nascença, ele é o que refaz naquele homem a imagem de Deus do Gênesis. E assim ele se sente o operador do reino. Aquele que está fazendo com que apareça Deus como eu sou. Aquele do êxodo, aquele que está libertando, aquele que está presente na vida das pessoas e da sociedade. A espiritualidade filial, portanto, não equivale a sentir uma religião, praticá-la e divulgá-la. Quantas vezes, com a maior boa vontade, a missão se reduziu a isso. Implantar e divulgar uma religião. Mas a religião é criada por nós. Estamos divulgando a nossa coisa, sempre de algum modo idólatra. Trata-se antes de aprender com Jesus, assimilar e assumir a praxis do profeta, diácono do reino. E a partir daí criar, como ele diz no capítulo 10 de Mateus e Lucas, criar comunidade das casas do povo, entrar nas casas, sair às praças para curar as fragilidades, as enfermidades do povo e expulsar as forças estranhas que alienam as pessoas e dizer que no ar está uma boa notícia de que a felicidade é possível e nós podemos realizá-la em Deus. Contanto que, como ele diz naquele episódio da partilha do pão, tenhamos a coragem de assumir a problemática coletiva do povo, ponhamos à disposição os nossos recursos, nos organizemos, aquele ciclo de 150, e coloquemos em comum para partilhar. E aí a mudança acontece. Ou seja, o shalom começa a acontecer, de tal forma que o grande milagre é a desalienação da consciência humana, para que o pão seja partilhado por todo mundo. E esse é um grande milagre que estamos esperando há 21 séculos. Por isso é o milagre mais difícil. O milagre da desalienação da consciência, aquilo que Paulo Freire chamava entrar no processo de conscientização. Conscientizar-se da verdadeira realidade, de como ela está e como ela pode ser. E, a partir daí, produzir o milagre de uma vida de amor, de comunhão, uma vida em que a coletividade se sinta feliz. É evidente que essa espiritualidade profética que visa a uma vida em que o poder seja popular, os mecanismos de hoje são o poder exercido por representantes, mas controlado pela sociedade. Aquilo que chamamos de movimentos sociais, etc.
Ou seja, essa espiritualidade que nos leva nesse rumo, ela vai ter que nos levar perto da condição de Jesus. O que é que vemos em Jesus? Condição de austeridade e pobreza, odiado e perseguido pelos poderosos. Não é por acaso que no texto de Marcos a missão começa com a menção de Herodes, e quando se vai falar da ida para Jerusalém, o caminho de Jesus perseguidos começa de novo pela menção de Herodes. Ou seja, a espada do poder dominador está sobre a igreja. Por isso a espiritualidade não equivale ao que fazemos com tanta frequência e tarefa. Ou seja, a frequência maior da ação da igreja são atos religiosos. Não estou dizendo que a gente não tem que celebrar. Só estou dizendo que há um desequilíbrio na tarefa da igreja entre o exercício religioso e o exercício da profecia e da diaconia. Ou seja, espiritualidade não é equivale. Às vezes até pensamos assim, espiritualidade quer dizer, vamos nos reunir para rezar. Vamos fazer os nossos atos e momentos de espiritualidade. Na verdade, como eu dizia antes, se trata dos nossos valores e critérios profundos de viver. Jesus nos convida a entrar em seu caminho, e nesse caminho, porque Deus não se revela por si mesmo, Deus nos convida a entrar em caminho com Ele. E no caminho é que a gente vai experimentar que Ele é real e que Ele está conosco. O grande símbolo, por exemplo, dos discípulos de Emaús caminhando e finalmente reconhecendo Jesus na vida comunitária. Deus nos convida a caminhar. E diz Jesus, o caminho sou eu. Então, caminhar com Deus é caminhar como eu e comigo. Isso vai criando o que chamamos a nossa espiritualidade. E, evidentemente, se é uma espiritualidade de comunhão com as massas marginalizadas, alguma coisa conosco vai acontecer, como aconteceu com Jesus. Ao tocar o leproso, ele começa a não poder mais estar em público. Como diz o Evangelho, andava retirado. Ora, quem andava retirado é exatamente os leprosos. Ou seja, começamos a chegar perto da sorte dessa gente, mas não para deixá-las como elas estão, mas para em conjunto. Isso é a tarefa da cartilha, por exemplo. Para em conjunto a gente se levantando para um mundo diferente. Dessa experiência que tem que brotar a nossa oração. Que eu vejo que tem dois aspectos em Jesus. A oração contemplativa, contemplar o que Deus está fazendo nos sinais do reino, e chegar a dizer, eu te louvo, ó Pai, porque fizeste claro para algumas pessoas pequenas o mistério do teu reino. Então, a oração contemplativa que deve ser a nossa. E a oração da vigília, que nos prepara para os embates da vida, para os embates da planície. A gente sobe a montanha para se fortalecer do Espírito de Deus e poder continuar o combate. Não oramos para que Deus acabe os efeitos daquilo que nós já praticamos. Nós oramos, sobretudo, para nos preparar para não sair do caminho. Então, ser de Jesus não é ser da religião de Jesus, porque ele foi judeu. E a religião que temos foi inventada por nós. Ser de Jesus é algo mais profundo. Sim, é curioso que acho que todo mundo já observou como o Evangelho não põe ênfase em Jesus chamar ninguém para mudar de religião. Centurião, funcionário real, samaritana, cananeia, o endemoniado de Gerás, ninguém é chamado a se tornar judeu, como ele era, povo da aliança. A experiência é outra. E pode ser até que ele tenha aconselhado as pessoas a mudar de religião, mas o Evangelho não diz uma linha sobre isso. O que quer dizer que aí não está o nível fundamental da nossa tarefa. E creio que, ouso dizer, nós temos na igreja um desequilíbrio.
Ou seja, não é a profecia e a diaconia que é celebrada. Começamos pela celebração. De quê? É a pergunta que acho que tem que ficar em todos e todas nós. Celebramos o quê? Se não estamos na profecia de Jesus, não estamos na diaconia de Jesus. Então, essa articulação da praxis é que a gente tem que expressar na celebração. Não precisa justificar isso, basta que a gente se lembre da frase de São João: quem é da justiça nasceu de Deus, e quem ama conhece a Deus. A própria oração, diz a primeira carta de São João, pode ser um perigo. Porque a oração é abrir-se para essa dimensão outra. A alteridade de Deus em relação a nós, que é a autoridade absoluta. Então, oramos a Deus. Mas aí diz São João, a gente só sabe que está se abrindo realmente para essa outra dimensão que é Deus, se no dia a dia nós experimentamos que estamos sendo pessoas abertas à transcendência das outras pessoas. Se não há esse teste cotidiano, a oração pode ser apenas exercício diante do espelho, em que a gente simplesmente vê o próprio rosto, narcisicamente. De modo que ser de Jesus é, antes de tudo, promover as novas relações, desde o mais íntimo de nós até as relações com as nações. Como diz a carta aos Efésios, uma dimensão da redenção é a paz internacional. Por isso fiquei muito feliz com a introdução da sexta linha da paz. Análise, a aceitação serena, não porque nos é imposta, a aceitação interior serena da alteridade, quer dizer, da transcendência das outras pessoas. A vida é porque existem o mundo, as pessoas e o futuro frente a nós. Essa aceitação serena da alteridade é a nossa experiência de transcendência na vida. É para aí que Deus se manifesta. Achei muito bonito. Tem um filósofo judeu, né? Emmanuel Levinas, que podia nos inspirar muito. E um dia na televisão vi uma entrevista de Ferreira Goulart, que não se confessa cristão, e ele dizia, mas com uma verdade tão grande na sua expressão, ele dizia, é evidente que o sentido da vida são as outras pessoas. Ou seja, esse passo na qual nós experimentamos a transcendência da vida que nos envolve, e é nessa experiência que fazemos a experiência de Deus. Não nos é dada outra experiência. Porque Deus é experimentado em nós e entre nós. Agora queria chamar a atenção para as 6 marcas da missão, rapidamente, que para mim me encantam, porque as 6 marcas da missão têm uma lógica perfeita e me parece que são uma proposta de espiritualidade. Começamos a proclamar as boas novas. Quer dizer que não é simplesmente falar, né? É narrar a caminhada de Jesus, a sua praxe. Falar do que ele fazia e do que ele dizia. Isso é o que Ireneu, de propósito usei essas palavras gregas, porque elas são muito típicas da tradição teológica, e acho que é bom a gente, de vez em quando, mantê-las. Então, querigma, o anúncio é levar adiante a praxis de Jesus. A partir daí, as pessoas se convertem, e a gente começa a formar a comunidade. Batizar e nutrir, a conversão, a metanoia, que forma a comunidade. E aí temos basicamente 3 coisas. Começamos a conviver, a comunhão, a koinonia, a partilha de afetos, serviços, dons e bens que experimentamos nas nossas paróquias. A palavra, o crescimento na palavra de Deus, no ensino. E a sacramentalidade, experimentar a sacramentalidade. Mas atenção, não pensemos primeiro nos 7 sacramentos, ou nos 2, ou quantos a gente quiser, mas pensemos na sacramentalidade da igreja, a vida da igreja, pelo seu modo de conviver e pela obediência à palavra de Deus, que vai levá-la à ação. Esse é o sacramento de Deus no mundo.
e fazemos os atos religiosos, os rituais, para manifestar essa realidade que nós queremos ser. Então, a sacramentalidade da igreja. E aí me chama a atenção que a comunidade está formada. Então, temos as duas primeiras marcas. E as outras 4 são todas para fora. Como se as outras marcas respondessem à pergunta: para que proclamamos? E para que nos reunimos? Para serviços de solidariedade a quem necessita. Quer dizer, essa solidariedade fundamental, antropológica, em que as outras pessoas necessitadas, leprosas, marginalizadas, são nossa própria carne, formam um sólido único conosco. Esse é o primeiro passo. E é um passo que, em geral, acho que as marcas são muito pedagógicas. Em geral, é o primeiro que a gente dá na igreja. Começa a prestar atenção a quem precisa, começa a dar cesta básica, visitar, fazer isso, fazer aquilo. E começamos a crescer na convicção de que o problema é mais profundo. Aí vem a outra marca: luta contra as estruturas injustas da sociedade. Não basta a solidariedade, é preciso a luta pela justiça. Para que haja gente, para que haja menos gente necessitada da nossa solidariedade. Economia política. A dimensão da economia política que tem que ser assumida pela igreja. Depois, a preservação e renovação da vida, porque percebemos que o problema ainda é mais grave do que simplesmente a injustiça social e política. A vida está em perigo, a criação de Deus. E esse é um fato teologal primordial. A obra de Deus está em perigo. Na vida das pessoas e na vida do universo. Então, a ecologia política. E, finalmente, a última marca, a engenharia da paz, porque praticamente é uma explicitação. O shalom. E a gente devia traduzir shalom muito mais como felicidade do que como paz. É felicidade. É a plenitude dos bens. É o sentir-se bem. É o bem viver. E então eu coloquei aqui à esquerda. A gente tem as duas primeiras marcas que estão ligadas à diaconia, ao serviço do amor. E as 4 últimas marcas que estão ligadas ao testemunho, à martiria, ao testemunho. E aí o círculo volta a se fazer. E quando a gente então vai anunciar Jesus, a gente já está levando o testemunho da igreja, que é exatamente esse, de estar evangelizando pelo serviço ao mundo. De modo que me parece que não somente há uma lógica teológica perfeita nas marcas, mas há uma proposta de espiritualidade que se baseia no serviço. Se a gente olhar bem, as bem-aventuranças têm algumas correspondências. Os hebreus gostavam muito de escrever assim, por paralelos. Né? Às vezes o paralelo é junto, às vezes o paralelo é distante. Se vocês olharem bem, a primeira frase tem tudo a ver com a última. São as únicas duas em que aparece o reino de Deus. E aí toda aquela briga tão famosa. Mas os pobres, é pobre mesmo? Ou é pobre no espírito? Eu posso ser rico e posso ser do evangelho? Basta que eu seja desapegado do meu coração. Eu sou rico, mas eu sou desapegado. Eu sou um pobre de espírito. Como se espírito fosse ser pobre no coração. Se São Mateus quisesse dizer coração, tinha dentro leve. E ele disse pneuma. E ele só usa pneuma para falar do Espírito Santo. Então não é questão de ser pobre interiormente, continuando na boa vida exteriormente. É pobre no espírito. A gente poderia ter traduzido para ficar mais claro: pobre segundo o espírito. Esse é o reino. Mas quem são esses? Vamos olhar a última, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mesma promessa. Então é a mesma coisa. Depois vem cada duas se correspondendo a segunda, a penúltima, etc, etc. Deixando no centro exatamente de novo a menção da justiça. Fome e sede de justiça que corresponde à misericórdia, quer dizer, entrar com o coração na miséria alheia.
compadecer-se, sentir a mesma coisa, a mesma condição. E por isso, ansiar pela justiça. As bem-aventuranças é a versão nos evangelhos, digamos assim, das nossas 6 marcas. É o fundamento. No fim, se trata da mesma coisa. Ou seja, a mística do evangelho tem que ser a mística do reino, e a mística do reino está sintetizada aí. E reproduzida depois das 6 marcas. De modo que a gente poderia dizer, todo mundo pode participar da tarefa do reino, mas tem uma opção a fazer. É a opção pela justiça. E na medida que faz, vem problemas. Né? Eu tive contato no grupo de estudo bíblico, já antigamente, com uma senhora que dizia, agora eu, depois que eu estou compreendendo mais a mensagem do Evangelho, etc., eu já tenho dificuldade com certos ambientes que eu frequento. Porque já é outra mentalidade, já não me sinto bem. As pessoas estranham porque eu já não carrego as mesmas joias de antes, e etc, etc. Ou então a mulher que vai chamar as amigas para financiar a greve dos camponeses da sua usina. Porque os camponeses estão perigando de interromper a greve. Isso foi o tempo do primeiro Miguel Arraes, anos 60. E os camponeses estão em greve na usina do marido dela. E ela então diz, estou começando a passar fome, porque o trabalhador vive com o dia de semana. E ela então pega o carro, vai para o Recife, a capital, reúne as amigas e diz, olha, o povo está em greve na usina. Eu até admito que o povo não obtenha um acordo muito favorável, mas que seja negociado com dignidade entre o patrão e os trabalhadores. Agora, encerrar a greve, porque o povo está passando fome, isso é coisa de bicho, não é coisa de gente. Agora, eu não posso, como usineiro, distribuir comida, porque senão eu confundo tudo. Vocês sabem onde está o meu coração, mas na sociedade eu tenho que fazer o papel da opressora. Sou marido, eu sou mulher de um usineiro, tenho que ficar do lado do meu marido. Agora, vocês têm a obrigação de fazer a coleta para manter a greve. Quer dizer, uma mulher tremendamente imbuída pela mentalidade do Evangelho e, ao mesmo tempo, com a lucidez política incrível. Porque ela podia se fazer de boazinha e distribuir comida com os operários. Né? E criando, inclusive, um conflito com o marido dela. Mas ela teve lucidez política para dizer, esse é meu papel social de classe. Agora, eu sou traidora da minha classe, porque meu coração está com tudo. Então, eu não posso fazer isso diretamente. Esta é a minha cruz, ela disse. Esta é a minha cruz. Ou seja, quem opta pela justiça, opta pelos pobres. Nessa história da opção pelos pobres, está retratada a opção da cruz. Cabe todo mundo na igreja. Cabe todo mundo na corrente do Evangelho. Mas tem uma opção de fazer. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é